tema de hoje, brincadeira de criança. Você se lembra? Então pode comentar, esse é o nosso assunto do dia. E para dar início a ele, vamos ver uma reportagem sobre a importância das brincadeiras de rua para as crianças. Você é dessa época? Então aproveite para matar a saudade, viu? Quando só os pés miúdos tocam o asfalto, a bola rola com facilidade. Aí não tem jeito, é diversão na certa. E se as mãozinhas vão pro chão, só mesmo muito treino na rua para essa ousadia dar certo. E de repente aparece um carro ou uma moto. E aí? Olha o carro! Aí um cuida do outro. Quem é um pouco mais velho, com certeza se lembra de tudo isso. Jogar futebol na rua, por exemplo. Meu brinquedo favorito era o futebol. A gente usava a rua como campo. Mas a realidade que mais se vê hoje em dia é essa: ruas vazias de crianças. Os ambientes mudaram e as brincadeiras também. A maioria das crianças vivem assim, dentro de casa, vigiadas o tempo todo. Eu mesmo não tenho a prática de deixar brincar na rua se não tiver um adulto, parente nosso olhando, vigiando. Eu acho que elas perdem muito com isso. E às vezes a gente vem pra cá com esse espaço todo, a gente vê que fica um grupo aqui e outro ali, eles não conseguem nem interagir, porque eles não sabem fazer isso. Não é só a segurança que rouba da criançada aquele velho hábito de brincar na rua, não. Esse arquiteto e urbanista tem certeza. O planejamento das cidades excluiu a molecada. Mais carros, mais movimento e menos crianças nos espaços públicos. A cidade precisa de uma redefinição do seu sistema de mobilidade, a pé, mobilidade em ciclovias e promover também oportunidades de trabalho mais perto da moradia, oportunidades também de escola mais perto da moradia. Então, uma infraestrutura que seja mais voltada para as pessoas e menos para os carros. A vida ao ar livre ainda tem um concorrente moderno que seduz como ninguém. Celulares, tablets e jogos eletrônicos. Infelizmente, assim, o momento em casa, enquanto eu estou nos afazeres, é o celular, é o tablet. Esta psicóloga tem certeza de que é preciso insistir, tirar a criançada de casa, levar para a rua. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento infantil. As crianças que são privadas de frequentarem praças, parques, elas são privadas de um desenvolvimento mais global, que é usar os 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, se ela vê uma flor, ela vai cheirar, ela vai experimentar, ela vai tentar pôr na boca, ela vai enxergar. A criança que fica com o seu desenvolvimento mais recluso, é como se ela limitasse o desenvolvimento dela. Quanto menos estímulo fora de casa, menor é a habilidade da criança. E isso está ligado ao desenvolvimento do corpo. A rua possibilita as crianças conviverem, com pessoas diferentes. E aí, como é que convivendo com o diferente aprende a ter respeito, ter empatia. Mas será que ainda é possível atrair as crianças de volta às ruas? Foi exatamente o que esse bairro de São Paulo conseguiu. O Glicério é um bairro degradado no centro, com problemas de violência e que, à primeira vista, não convida criança nenhuma a brincar na rua. Mas a comunidade encontrou uma maneira disso acontecer. A Nayane deu uma ajudinha. Quando eu cheguei aqui no Glicério, não via muitas pessoas brincando na rua, E a gente fez bastante um trabalho durante um ano de trazer leitura e brincadeira todo fim de semana para a rua, para a gente, de fato, ocupar o espaço público. O projeto transformou esse cantinho do Glicério em uma área boa e bonita para o lazer ao ar livre. Uma rua sem saída, que aos poucos os adultos vão tomando e perdendo o medo e acabam deixando os filhos lá brincando. Afinal, brincadeira é alegria, brincadeira é felicidade. As próprias crianças fizeram questão de estampar as frases nas paredes, para nenhum adulto ficar em dúvida. Muitas vezes a gente está andando na cidade de São Paulo, tudo tão cinzento, tudo tão árduo. Ela fala,
olha aqui essa joaninha, olha essa folha, e faz a gente tocar. O que a gente faz? Estamos com pressa, vamos. Então, quando a criança ela é colocada, de fato, no espaço público, ela nos dá essa possibilidade de resgatar o nosso lado mais humano e mais generoso. Cores, brincadeiras. Ah, o respiro que a Maria e as filhas precisavam. Elas se sentem até mais livres. Sim, porque dentro de casa não dá para brincar muito lá, porque tem pouco espaço e também é fechado. Liberdade que se estende à mãe. Eu sinto, porque além de ficar olhando eles, para não brigarem, também a gente aproveita o dia, o sol, né? O calor. Mesmo com a rua preparada para receber as crianças, os pais do Glicério não dispensam a supervisão. Afinal, nada é mais como antigamente, não é? Mas já que é saudável que os pequenos tenham contato com ambientes abertos, o que fazer? Tem tarefas simples que podem ajudar a tirar a criançada de casa. Por exemplo, levar seu filho à padaria, ao supermercado, a pé. Qualquer tipo de caminhada em um lugar seguro e mesmo que seja diante dos olhos atentos dos pais, já está valendo a pena. A criança sai ganhando e muito com isso. Quando a gente vai para o espaço público, a gente está preparando os nossos filhos para o mundo. E o mundo certamente é bem mais bonito com as crianças. Olha, e olhando essas crianças aí brincando enlouquecidas nas ruas, gente, dá uma saudade, né? Ô, época boa que não volta mais, inclusive, né? Como a gente mesmo fala. Estou aqui para falar sobre esse assunto com a psicóloga Solange Dantas. Deu saudades em você também? Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Com certeza, a gente tem saudade e vontade, né, que isso fosse possível hoje para os filhos, para os netos, né? Meus filhos ainda viveram um pouco da rua, não tanto quanto eu, mas os netos fica totalmente impossível, por mais que você queira, existe todo um perigo hoje de, primeiro carro, né, automóvel, porque você não tem uma rua mais tranquila que possa deixar à vontade. E segundo, questão de assalto, a questão das drogas. Então, tudo isso dificulta e faz com que as crianças acabem ficando mais dentro de casa com a tecnologia. É lindo o que a gente mostrou ali, né? Essas brincadeiras, esse resgate, na verdade, Solange. Mas, como você disse, a gente não pode tirar a razão dos pais em não deixar os filhos irem para as ruas realmente. Hoje em dia está muito perigoso, está muito violento. A gente passa aqui diariamente casos desse tipo, principalmente de atropelamento também. E também, de repente, uma porta aberta para o uso de drogas. Infelizmente, além de né? tudo isso, ainda tem o sequestro, que a gente sabe que hoje as coisas fugiram do controle, né? Então, quando a gente vê essas crianças, a gente lembra do tempo em que realmente isso era rotina, parece que a rua era a continuação do quintal da casa, né? Você chegava da escola, jogava a bolsa e se a mãe não tivesse por perto para dar um grito, vem tomar um copo de leite, não alguma comia, coisa. Né, o dia inteiro. Não, você já queria ir para a rua e lá ficava até a hora de dormir, quando eles ficavam chamando na porta, tá na hora, entra, amanhã tem escola. E aí você acabava por fazer amizade, por aprender a se defender, né? Porque não tinha aquela coisa de pai e mãe em cima do adulto. E era criança com criança e não existia a maldade de hoje e tudo mais. Então, infelizmente, é uma época que ficou para trás, né? E daí eu me questiono, Solange, lá na frente, né? Hoje eu já sinto saudades dessa época, tenho ótimas recordações. Até o meu pai também soltava pipa, levava a gente andar de bicicleta. Eu tenho ótimas recordações desse tempo. O que essa molecada de hoje vai se lembrar, hein? Isso é importante, por isso que é importante que mesmo dentro daquilo que dá para fazer, que exista a participação dos pais, né? Porque a gente fala, olha, muita gente hoje mora em apartamento, então o que tem de espaço se não ficar no playground do apartamento? E que muitas vezes o adulto chega, tem um monte de coisa para fazer, está cansado, não vai querer ficar. Então, é importante que separe um tempinho para ficar com a criança, literalmente, né? Não é aquela coisa de estar do lado, mas um está na televisão, o outro está no celular, o outro está no tablet, quer dizer, está só do lado.
mas ninguém está conversando, não estão interagindo e é isso que precisa. É importante criar uma rotina, na verdade, né, Solange? Precisa ter o diálogo, precisa ter a brincadeira, mesmo que dentro do apartamento, não precisa ser lá fora. Mas tem que ter, você viu quanta brincadeira que a gente olha e fala, nossa, isso precisava ser resgatado, né? Aquela brincadeira do barbante, que você fica... Sim. Quer dizer, então existe sim, desde que a pessoa tenha a disponibilidade e a vontade de dar atenção, de conversar, porque isso é que fica para a criança.